Salve galera, tudo bem com vocês, queridos? Estou aqui, acabei de gravar a quarta aula do nosso mini curso de defesa pessoal para iniciantes, estribado no estilo Wing Chun Kung Fu, e tem sido muito gratificante, dá muito trabalho fazer essas aulas, viu? Porque eu tenho que filmar de ângulos diferentes, tenho que prestar atenção na iluminação, para que você aprenda. Tem filmagens externas também, explica a filosofia, anatomia, a história, para o bem do corpo e equilíbrio da mente. Melhora muito a sua coordenação motora, vai melhorar muito o seu reflexo, a sua força, o seu alongamento, a sua concentração, o seu equilíbrio, não apenas o equilíbrio do corpo não, mas o equilíbrio da mente, porque esse é o objetivo, né? Tendo equilíbrio da mente, você tem o melhor controle do corpo, melhora até seu sistema imunológico. Nós vamos fazer atividades físicas que vão fortalecer a sua energia vital, chamada de Qi ou Qi, tá? Então, nesse curso, nós estribado no Wing Chun, lembrando, ele foi criado por uma mulher, a Nghinh Mui, nós vamos ensinar as técnicas básicas do estilo, não dá para ensinar o estilo inteiro, evidente. Às vezes eu vi uma coisa estapafúrdia esses dias, eu passei uma madrugada, estava com insônia, e fiquei vendo pela internet algumas pessoas que tentam ensinar o estilo, um estilo marcial, o estilo Wing Chun. Eu fui direto no Wing Chun para ver como é que estavam ensinando. Gente, pela madrugada, sabe, são pessoas assim, sem noção. Sem noção. Então, assim, eu não vi nada sério. Na modéstia à parte, eu não vi nada sério. Eu vi muita coisa esculhambada, mal feita, e não didática, e sem os fundamentos. A arte marcial, sem o seu fundamento, sem o seu esteio, sem honra, sem lealdade, sem disciplina, sem valores, ela perde a sua essência, né? Ainda mais quando também você tem conhecimento de anatomia. Como é que uma pessoa mais fraca vai vencer alguém mais forte? Além de conhecer a técnica, né? Que é braço de alavanca, desviando golpes, agindo como cunha, você tem que conhecer a anatomia humana. E nesse mini curso vai dar para ensinar para vocês muita coisa. Vai para ensinar uma técnica do estilo Wing Chun chamada Lapsal. Lapsal é uma técnica muitíssimo interessante e se você dominar bem essa técnica, olha, você já leva uma grande vantagem, uma vantagem enorme. Estou ensinando alguns movimentos de Mujong também. Mujong é estágio avançado do estilo Wing Chun. Você só aprende no terceiro estágio. São 3 estágios do Wing Chun. A média, para você aprender o estilo Wing Chun, dependendo da pessoa e de quantas vezes ela treina durante a semana, e quantas horas de treino ela treina também, e quanta atenção que ela tenha do professor ou do mestre. Isso é tudo uma série de coisas relativas. Uma sala muito grande, poucos instrutores, poucos professores, você tem menos atenção, pode levar mais tempo, se você vai menos tempo na academia, né? Ou se a aula dura só 1 hora, minhas aulas duravam 2 a 3 horas, né? Então você pode se formar de 3 anos, mas pode levar até 5 anos para se formar no estilo Wing Chun. Ele é composto basicamente de 3 movimentos ou 3 sequências. O que são essas sequências? São uma espécie de abecedário que você decora. Sabe que nem tem o kata do japonês? O chinês chama de kati. Alguns chamam de toi cha, de chiatsu, não importa, mas é uma sequência de movimentos onde você decora os golpes, decora as letras. E com essas letras você forma palavras, você forma frases, você forma parágrafos, você forma textos, crônicas, livros, né? Aí é a sua arte marcial, tá? Então, por isso a importância de você decorar os movimentos. Então, dentro do que é possível ensinar em vídeo, eu tenho ensinado, eu tenho documentado aqui. São 3 movimentos do estilo Wing Chun, o Siu Lin Tao, o Chung Kyo e o Biu Ji. Eu vou ensinar parte do Siu Lin Tao, não dá para ensinar o Siu Lin Tao inteiro, tá? Porque tem partes dele que são complicadas e aí eu estaria proporcionando para você a chance de você errar e pior, ganhar um vício de aprendizagem, que é pior ainda, porque aí não funciona. Então, se eu aprender o Lapsal, 2 lados do Lapsal, o que um faz é diferente do que o outro faz, vai aprender o que é chamado Lapsal embaixo, né? O Lapsal livre não dá, né? Tem outra técnica aí, não dá. O Qisal não dá para ensinar, mas dá para ensinar alguns movimentos com um instrumento que é como se fosse uma argola, né? Onde você aprende a dominar melhor os movimentos de uma forma mais curta, um estilo curto, objetivo, né? Ele não tem chutes altos, né? Então, para a menor distância em 2 pontos, lembrando que foi criado por uma mulher, né, é a linha reta. Então, quer dizer, em vez do meu pé acertar a sua cabeça, o que está mais perto? É meu punho, eu bato com o punho. Né? Então, da mesma maneira, o que está mais perto do seu joelho? É o meu pé. Eu vou atacar o seu joelho ou a sua patela, mas não na linha do joelho, acima da patela. Né? Aí você desloca a patela. Vai atacar pontos vulneráveis, é o que eu tenho que procurar ensinar. Ataca a virilha, ataca os olhos, ataca a traqueia, a têmpora. Isso tudo é o maneiro objetivo, é defesa pessoal.
pessoal. Mas também eu tenho procurado ensinar a filosofia. É importante você conhecer a filosofia, a história, né? Como é que começou? Começou com uma técnica indiana chamada Vajrayamushi. Então é interessante você conhecer tudo isso, né? Tudo isso enriquece bastante a você. Né? Eu estou ensinando também o Mujong, né? O Mujong é só terceiro estágio, tá? Você tem que atingir, fica anos até você ter o Mujong. Eu lembro que na academia que eu treinava, tinha um Mujong para 50 alunos. Então, para eu treinar, eu tinha que chegar mais cedo, né? E sair mais tarde. Né? Aí quando finalmente, depois casado, com filho, eu tive grana para comprar um Mujong, né? Aí sim, treinei bastante e tal, mas você não esquece, é uma coisa que nem andar de bicicleta, você não esquece, você só pega a prática de novo. Então estou ensinando os golpes que são possíveis de ensinar no Mujong e passo trechos de filmes também, onde golpes do Mujong são aplicados para que você entenda a potência e eficácia desses golpes. Também estou ensinando, né, um pouco de básico de algumas armas, né? Então, embora esteja mostrando a título de apenas de coordenação motora, um pouquinho de bastão longo, que não é do estilo Wing Chun, tá ligado mais ao Shaolin. Né? Mas só para que você tenha uma melhor coordenação motora, mais equilíbrio, só isso, apenas isso. Como também vou ensinar um pouquinho de espada, né? Tanto a espada facão do Wing Chun, quanto a espada de outros estilos marciais, do Kung Fu, mas o básico, é só para você ter uma coordenação motora mais apurada, simplesmente isso. Além de exercícios, tem exercícios que a gente faz também, tá? De aquecimento, de alongamento e de fortalecimento, senão não adianta. Tenho passado exercícios para vocês nas aulas também, estou gravando esses exercícios. Por isso que eu estou todo suado aqui, né? Estou 6 anos parado, gente, mas olha, ainda consigo fazer. E vou ensinar também técnicas com o Nunchaku. O Nunchaku é uma arma portátil, ela nasceu em Okinawa, né? Então os japoneses descobriram ela, chamada de grande mangual, era utilizado para triturar trigo, né? Triturar grãos. Posteriormente descobriram que podia estar na cabeça de alguém. Aí então começaram a atacar, usar aquilo como arma. Só que era feita a união dos bastões, não era de corrente, né? Era feita de crina de cavalo, mas também era a época dos samurais, aí cortava a crina do cavalo, e aí colocaram corrente. Só que aí o chinês, vendo isso, aperfeiçoou a arma, e Bruce Lee foi o primeiro a protagonizar um nunchaku no cinema. Nunca ninguém tinha visto essa arma, né? E de repente ele mostra com uma maestria, assim, escandalosa até, né? Então, propagou o nunchaku, assim como a série O Grande Mestre, que é o mestre do Bruce Lee, que é o Ip Man, né, ele acabou trazendo à tona uma das ferramentas de treino do estilo Wing Chun, que é o Mujong. É um boneco de madeira, né, e você treina 108 movimentos com ele. E esses 108 movimentos com o Mujong, eles são super eficazes também, muito eficazes. E demora tempo para aprender também, né? Precisa pegar o ângulo certo, a técnica certa. Então, o que dá para aprender em vídeo, eu estou ensinando. Tem coisas que não dá para aprender em vídeo, então não dá para ensinar, tá bom? Mas o que é possível aprender em vídeo, eu estou passando para vocês com detalhes, o para que serve, técnicas de fortalecimento, conhecimento anatômico, né? Como melhorar a sua postura, teu soco, como fortalecer teus músculos. Mas são todos exercícios calistênicos, exercícios isométricos, mas evidentemente, você vai comprar um mini curso, né? A intenção é ter 8 aulas, tá? Nós tivemos uma aula extra que a gente postou no canal do YouTube, né? Essa aula foi mais uma demonstração geral, mas são 8 aulas de conteúdo, tá? São 2 aulas teóricas, onde a gente fala sobre a filosofia, fala sobre a história, e vocês vão ver que tem muita coisa semelhante da filosofia, especialmente a zen budista, com ensinamentos bíblicos até, com parece de Jesus, ou seja, viva um dia de cada vez. É zen budista, né? Não se preocupe com amanhã, tem uma conexão com a natureza, né? Filosofia zen budista, interessante isso, né? E Bodhidharma, ele era um monge budista, né? E numa época ele estava tendo perseguição na Índia, o budismo estava embrionário ainda, mas olha a coragem que teve Siddhartha Gautama, que é o Buda, tá? Ele é um homem muito rico, tinha vários palácios, era casado, tinha até um filho, mas ele largou tudo em busca de ele queria uma resposta para a existência, uma resposta, por que eu existo? Qual o propósito de eu estar aqui? Então ele saiu do palácio, saiu da opulência que ele tinha e foi visitar as ruas, e viu muita miséria, viu muitas doenças, viu muita desgraça, e ele queria entender o porquê que o ser humano sofre muito. Ele levou anos tentando descobrir isso, até que ele atingiu o que é chamado de iluminação, né? Então o termo Buda em sânscrito quer dizer o iluminado. Essa é a característica do Buda, o iluminado.
Então ele criou um sistema budista, mas aí no começo houve uma resistência. Então Bodhidharma, né, que era um monge budista, ele se refugia, ele pede refúgio no templo Shaolin. E para entrar antes no templo Shaolin, era diferente a pegada, viu? Você tinha que ter toda uma paciência, uma tolerância, uma perseverança, não era pagou, entrou não, né? Então é meio Karate Kid, mais ou menos assim, tá? E Bodhidharma, ele pediu refúgio e ele foi muito bem acolhido pelos monges do templo Shaolin, mas esses monges, eles perceberam que os monges eram muito fracos, eram frágeis, eles se dedicavam horas à meditação, a jejum, então eles queriam uma conexão, né, com camadas do divino, conexão espirituais, era o que eles buscavam, mas aí Bodhidharma viu que eles estavam muito fracos, e toda hora o templo era atacado e era invadido, era roubado, saqueavam o templo, né? Então Bodhidharma começa a ensinar exercício de uma técnica indiana chamada Vajramusha para eles, e que eles começam a ficar mais fortes, e aí começam também a ensinar nessas técnicas, esses exercícios, tem muitos exercícios que são exercícios que podem ser usados para a luta, que nem o Tai Chi Chuan. O Tai Chi, né, eu pratiquei um pouquinho do Tai Chi, o estilo Pakwa, né, ele feito em câmera lenta, parece que não tem eficácia nenhuma, mas se você usar em velocidade, é um golpe, né, pode ser usado como sistema de defesa. E ele começou a ensinar isso aos monges, eles se interessaram, e aí começaram a buscar mais conhecimento para desenvolver os estilos. Aí na observação, né, dos animais, como é que a garça venceu, né, um gorila, que é mais forte que ela atacou o ponto fraco, ela atacou os olhos. Como é que um gafanhoto, nasceu o estilo Tonlon, louva-a-Deus, perdão, né, o Tonlon, né, ele venceu um besouro, que é muito mais forte do que ele, e começaram a nascer os estilos do tigre, do leopardo, tipo Kung Fu Panda, né? E aí o que acontece? O templo de repente não conseguiu mais ser saqueado porque os monges estavam fortes, eram grandes lutadores, grandes guerreiros, mas aí sempre tem um espírito de porco na jogada, e é impressionante como o ser humano se corrompe ao longo da história, né? Os manchus fizeram um ataque ao templo, mas eles não conseguiam entrar. Então eles subornaram um monge do templo, veja só, um monge. E um dos valores principais que eles davam uma ênfase muito grande era a honra, era a lealdade, era a disciplina, era a tenacidade. Então eram valores importantes isso, honra, lealdade e disciplina. E esse monge foi corrompido por dinheiro. Deram uma grana para ele, se corrompeu. Olha, aquele que está em pé que vigia para que não caia, é bem isso, né? Ele se corrompe. O que acontece depois que ele se corrompe? Ele acabou envenenando a água do templo, ateou fogo ao templo e abriu os portões. Os manchus invadiram o templo Shaolin. Os mestres morreram, né? Muitos envenenados, outros estavam fracos para lutar, que já estavam sob efeito do veneno lançado na água, né? E 5 apenas monges conseguiram escapar, 5 sobreviveram, né? E dentre elas uma monja chamada Ningmui, ela que é a criadora do estilo Wing Chun Kung Fu. E eles começaram eles começaram a cobrar valores para ensinar o estilo, para sobreviver. E esse estilo começa a chegar até nós. Na China tem mais de 400 estilos, aqui chegaram alguns. O Wing Chun, então, é um estilo muito eficiente, foi o que o Bruce Lee aprendeu com o Ip Man, e depois até o filme O Grande Mestre trouxe à tona, né, o boneco de madeira, que é o Mujong. E nesse mini curso eu ensino alguns movimentos de Mujong para vocês. Claro, não dá para ensinar os 108, mas dá para ensinar aí, acho que 24 movimentos dá para ensinar, que é possível você aprender, porque aí vai ficando cada vez mais difícil, precisa ter alguém do seu lado para te ensinar o ângulo, para que serve, etc e tal, senão não funciona. E vou também ensinar um básico de Nunchaku. Nunchaku é uma arma flexível e ao mesmo tempo longa também. Você sabendo usar bem o Nunchaku, olha só na bala para te derrubar, somente na bala. Curiosamente, né, o chinês, ele também criou, eles descobriram a pólvora, né? Foram eles que descobriram. Mas alguém que maneja muito bem o Nunchaku é difícil você vencer, né? Só se for na bala mesmo, não tem outra maneira. Mas alguém que domina bem, mas não é uma arma hoje muito difundida, se fala muito pouco. E as academias, quando ensinam Nunchaku, isso não tem no Wing Chun. No Wing Chun não tem o Nunchaku, mas eu queria aprender. Então eu fiz outros estilos para aprender armas. Eu aprendi, né, o Sai, a Tonfa, aprendi o Santinquan, lança, bastão curto, o filipino, né, o Kali, né, aprendi Nunchaku. Então aprendi armas assim que me traziam interesse, espada. Então eu fiz outros estilos de artes marciais também, nesse interesse, mas não me formei nesses estilos, me formei no Wing Chun apenas. Mas interessante que quando você aprende o Nunchaku, por exemplo, você vê que é uma arma portátil, é fácil de você levar, ela atinge uma velocidade de impacto muito grande. Para você ter uma ideia, para você fraturar um osso humano,
fraturar a mandíbula, por exemplo, você precisa de apenas uma força de impacto, tá? De 90 libras, de 30 a 90 libras, até você fratura a mandíbula. Uma tchacada aqui na mandíbula, né, fratura facilmente, é um osso frágil. Mas o crânio, que é o osso mais forte do corpo humano, ele é fraturado também, né, com uma força de impacto que o nunchaku bem manejado, você atinge uma força de impacto de até 700 libras, você esfarela o crânio humano, você mata uma pessoa instantaneamente, mesmo porque tem partes mais moles do crânio, como as têmporas, né, como o centro da cabeça, então tem partes mais vulneráveis. Então eu vou ensinar um básico de nunchaku para vocês, claro, orientando que vocês comprem um nunchaku de espuma para não se machucarem, aprendam com espuma. Eu não aprendi, eu aprendi que já com de madeira e tomei altas pauladas, era um dálmata, né? Então nunchaku de espuma, para vocês não se machucarem, e você vai ver como é uma arma muito eficiente, vai te ajudar muitas vezes. Ah, mas eu estou de repente dentro no vagão de trem, eu estou no elevador, não dá para usar o nunchaku, ok, mas tem técnicas de elevador. O Wing Chun é técnica de luta a curta distância, a luta de elevador. Está dentro de um trem espremido, se alguém, você é mulher, alguém vai tentar abusar de você, você consegue se safar. Você causa um dano na pessoa, você pode até causar um dano, deixar a pessoa apenas aturdida, né? Pode causar um nocaute, aquela pessoa pode que ela desmaie, ou pode até causar um dano maior, uma fratura, tá? Não vou ensinar nenhum golpe mortal, obviamente, né? Mas pode causar uma fratura naquela pessoa. Mas em legítima defesa, qual o problema? Né? Você está se defendendo. Eu vou ensinar para vocês também nesse mini curso armas, né? Conceitos de anatomia, evidentemente, saber o ponto certo para bater, mas armas como o nunchaku, né? Vou ensinar um básico de nunchaku que dá para aprender por vídeo, tem movimentos que não dá e tem movimentos que dá, tá ok? E também quero ensinar um pouco de uma arma que todo mundo tem, que você tem, que às vezes você deve andar na bolsa, mulher, né? Ou você, homem, talvez você ande com também dentro do paletó, uma caneta. Sim, uma caneta. Uma caneta é uma arma extremamente eficaz, ela bem manipulada e pega no ponto certo, você acaba com a luta, você acaba com uma caneta, é uma arma muito eficiente, tão eficiente quanto uma lâmina curta, por exemplo, tá? Mesma eficácia, e uma caneta é algo portátil, todo mundo tem, né? Então vou ensinar isso como legítima defesa, tá? E além de exercício e tudo mais, né? E eu também quero passar para vocês conceitos, e evidente, importante salientar, você tem que passar por um cardiologista, embora os exercícios sejam apenas calistênicos, isométricos, não tenha nada com carga, com peso, né? É importante você passar por um cardiologista, ver como é que está o seu coração, tá bom? Para ver, tem um aquecimento e tudo mais, embora eu estou dando algo bem brando, né? Mas vai aumentando um pouquinho, tá? Então, e passar também por um ortopedista, tá? Para ver se, por exemplo, seu joelho tá legal. Às vezes você tem um problema na coluna ou no joelho, né? Você não pode fazer determinados exercícios e aquilo pode piorar a situação para você. Então, tenha o aval, tá? Tanto de um cardiologista quanto de ortopedista. Aí você pode fazer o curso tranquilamente. Quem faz o curso também tem direito a baixar gratuitamente, né? Dentro da plataforma do Hotmart, vai ser comercializado lá dentro. Claro, quem é guardião já vai ter um desconto no curso, tá? Quem não é guardião vai pagar o preço cheio, mas um preço acessível, sabe? Meu interesse não é o dinheiro, é que vocês aprendam, porque hoje nós vemos muita violência aumentando no mundo, muito sequestro, muito abuso, muito tráfico humano, né? Muita coisa acontecendo, e palavras aqui que eu nem posso usar, né? Mas vocês sabem, e muito ataque contra a mulher, essas leis se colocam, Maria da Penha, não funciona, porque a polícia não consegue te dar escolta 24 horas por dia, então não funciona isso, né? Então é importante que você, mulher, saiba se defender, né? Então, pelo menos o básico, você sabe se defender, né? Então, você tendo ali uma noção, um conceito de defesa pessoal, tá ótimo. Caso você não precise usar, tudo bem, vai melhorar o seu sistema imunológico, nós vamos fortalecer o seu sistema imunológico através de estímulos da sua energia interna, o chinês chama de Qi ou Qi, né? Então, a energia interna, você vai melhorar também a sua coordenação motora, a sua flexibilidade, seu reflexo, vai melhorar a sua concentração, né? Então, só tem coisas positivas para melhorar, só vai melhorar muito mais, você vai subir uma escada, não vai ficar ofegante. Gente, eu vou para 57 anos esse ano, viu? Sabe, no dia 9 de março, né, de 2024, eu completo 57, né?
E graças a Deus, né, me sinto bem, né, não tem problema nenhum, né, e estou conseguindo mostrar o estilo para vocês, mostrar os golpes, gravar tranquilamente, sem nenhum problema. Claro, cansa um pouquinho, se transpira, porque o ambiente que eu estou filmando é um ambiente mais fechado, tem menos ventilação. E se eu fiz algumas tomadas externas também, só que sempre para alguém para assistir, para ficar com plateia, e eu morro de vergonha disso. De uma câmera eu já tenho vergonha, imagina um monte de gente me olhando. Então, né, eu fiz o que tinha que fazer, fizemos algumas tomadas externas também, para poder abrilhantar e trazer mais conhecimento a quem for fazer o mini curso de defesa pessoal para iniciantes, tá? Mas um curso sério, tudo que eu faço eu procuro fazer o meu melhor. Então, quando você não tem o melhor, não consigo fazer o melhor, fazer o melhor que eu posso. Então, eu coloco de uma forma que você possa aprender a arte marcial de uma forma que por vídeo você possa aprender por vídeo. Porque senão tem coisas que não dá para você aprender por vídeo, tá? O estilo inteiro é impossível aprender por vídeo. Mas o lapsal, né, os movimentos principais defesas, o paksal, tansal, né, ponsal, dá para você aprender. Movimentos de mojong, dá para você aprender. O básico do nunchaku, dá para você aprender. Alguns movimentos com bastão longo, a título de melhorar a sua coordenação motora e seu equilíbrio, dá para aprender. Alguns movimentos com espada, inclusive a espada facão do Wing Chun, dá para aprender, desde que, né, eu vou ensinar o básico, né, o movimento, assim, um movimento, né, só para você treinar e melhorar a sua coordenação motora. O soco de polegada do Wing Chun, que é o clássico, né, o Bruce Lee protagonizou isso, né, dá para aprender, sim, eu vou ensinar técnica também para vocês, né, é uma coisa que parece difícil, mas não é técnica, é relaxamento, você tem que relaxar a musculatura e contrair no momento certo. Essa faz parte aí da segunda lei de Newton, né? Então, força é massa vezes aceleração. Então, quanto maior a sua velocidade, maior vai ser a sua força. Como é que eu consigo velocidade? Relaxando a musculatura e contraindo no momento do impacto. Somado isso a um movimento sinérgico de vários grupos musculares do nosso corpo, por isso temos exercícios de fortalecimento, né? E ainda agregado a isso, a respiração. Técnicas de respiração. Você, com a respiração correta, soltando todo o ar na hora que você exerce força, você potencializa muito o golpe, tá? E tem também das técnicas de meditação, né, de concentração, de contemplação. Ah, mas isso aí não é esotérico, Daniel? Não, técnica de concentração, concentrar a ação, simplesmente isso. Melhorar sua concentração, seu foco, né, meditação, medir a ação, e depois você chega no estágio de contemplação, você age por puro reflexo. Se alguém jogar uma bolinha para você, você pega no ar, né? Pega no ar sem pensar duas vezes, você pega sem analisar, porque você agiu por reflexo, por instinto, né? Você dirige o carro, às vezes você escapa de um acidente, você agiu por reflexo, você não precisou pensar, seu corpo agiu por reflexo. Esse seria o nosso estágio de contemplação. Para isso são feitos exercícios específicos que eu vou estar ensinando como você fazer uso dessas ferramentas, tá? E que faz parte também da arte marcial. Então, eu creio que vai ser um curso muito rico, vai brilhantar bastante. Até então, eu já fiz algumas tomadas externas, tenho mostrado muita coisa, ainda falta coisa para mostrar. Então, hoje eu gravei a aula 4, né? Eu vou gravar a aula 5 ainda, dá para gravar sozinho, porque eu quero passar alguns detalhes para vocês, exercícios, e também de alguns movimentos com algumas armas, né, inclusive a caneta. Aí a aula 6, 7, 8, né, eu vou fazer, né, com a minha filha, né, então para mostrar para vocês que funciona, tá? E vou torcer, orar, ore a respeito que ela não me machuque, tá? Porque é muito comum o professor, o mestre, ele apanhando o aluno. Porque você vê dois mestres lutando, quem assistiu, por exemplo, o grande mestre, né, do Ip Man, vê que ele, muitas vezes, ele chega próximo, mostrando que ele poderia ter te acertado, mas ele não toca na pessoa, ele só mostra que ele poderia ter acertado, né, ele não toca. Então ele tem esse controle, esse autocontrole. O aluno não tem. O aluno, ao contrário, se ele conseguir acertar o professor, o instrutor ou o mestre, é uma glória para ele. Acertei o mestre, né? Acertei o mestre, que legal. Então ele vem babando para cima de você, ele vem com tudo para cima de você. Claro, não vai usar a técnica, não vai machucar o aluno, né? De vez em quando você dá um corretivo, mas você não machuca o aluno.
Então, espero que ela não me machuque. Mas vou ensinar para ela os golpes, vocês vão ver como é fácil. Olha, uma adolescente, quantos sequestros tem por aí? Quantas pessoas desaparecem, né? Quantos abusos com mulher tem acontecido no nosso meio? Então, eu vou usar, né? Eu ia fazer com a minha esposa, mas a minha filha topou. Ela gosta disso também, ela tem uma boa elasticidade. Tem facilidade para aprender, então eu vou ensinar para ela alguns golpes e a gente vai mostrar em parte prática, pegando o ponto certo, como você tira uma pessoa de combate. Gente, eu tenho quase 1,80 de altura, né? A minha filha tem 1,49, tá? Não tem nem 1,5 m, eu tenho 1,49, eu peso 90 quilos, a minha filha pesa 50 quilos. Então vocês vão perceber a diferença que mesmo uma adolescente pode sobrepujar um homem muito mais forte, claro que não conhece arte marcial, né? Muito mais forte, usando às vezes um golpe para tirar o fora de combate. Não é um golpe para você sair lutando, não vou ensinar, não dá para você lutar, tá? Não dá nem para ensinar isso, mas ensinar golpes que podem tirar a pessoa fora de combate, pode deixar a pessoa aturdida, pode deixar a pessoa assim, sem condições de dar continuidade ao ato de agressão contra você. Então tenho certeza que vai brilhantar. E aí você vai poder baixar também uma apostila de Kung Fu que eu desenvolvi. Na época eu dava aula em academias, dei aula durante 8 anos, e nessa época eu desenvolvi uma apostila de Kung Fu, me ensinando um pouquinho sobre a história, sobre a filosofia, sobre a anatomia, e ficou bem legal, né? Ficou bem legal e estava exposta no meu site, só que ninguém baixava, só quem tem interesse. Então tirei do site, só vai agora poder baixar essa apostila quem fizer o mini curso de defesa pessoal para iniciantes, tá? E eu lembro que nessa época também eu treinava na Liberdade com o mestre Danny Hu, do estilo da serpente. Ele treinava lá no Templo Coen, quem conhece um pouco, né? Quem conhece a Liberdade, eu acho que é um conselheiro Furtado mesmo, e ele dava aula ao lado desse Templo Coen, e era um local assim que não tinha placa, não tinha nada, convidado, um falava pro outro, né? Você era convidado, você tinha que ser merecedor para entrar, né? Chegou, pagou, né? Ele cobrava até um valor muito pequeno, mas exigia bastante, né? Exigia bastante. Então, se fizesse meia sola, tá fora. E hoje ele é coreógrafo da Globo, né? E eu tenho uma profunda admiração por ele, eu sigo nas redes sociais, ele me segue também. É uma pessoa com caráter ilibado, é um mestre extraordinário, é uma pessoa assim com uma humildade muito grande, enfim, é uma pessoa que me engrandeceu muito. Eu lembro que uma das frases que ele falava no final das aulas, sempre ele trazia uma frase, uma reflexão para os alunos, eu nunca vou me esquecer dessa. Ele dizia, olha, você para ser um bom Kung Futeca, para ser um bom artista marcial, você tem que ter algo chamado Chin-Fa, quer dizer, coração puro. Sem um coração puro, você não consegue. Então, aquilo marcou realmente a minha vida. Eu falei, puxa, é verdade, que coisa, né? Vem de uma cultura oriental, mas tem um coração puro. E a Bíblia não fala sobre isso. Os puros de coração verão a Deus, né? Os puros de coração verão a Deus. Então, ele leu a apostila, eu coloquei para ele, falei para ele ler, para ele dar uma olhadinha, né? Puxar o mestre, né? E ele leu, ele me deu uma devolutiva muito positiva, olha, tá perfeita, tá ótima, né, tá muito bem feita, muito bem escrita, muito bem elaborada. Eu não tinha escrito livro nenhum, nem aquela apostila satanista que a gente distribuiu nos seminários, eu tinha escrito. Não tinha escrito nada, nem bula de remédio, fazia redação na escola e só. E ele leu, gostou, e o fato de ter a aprovação dele me deu a coragem, né, de publicar esse conteúdo. Estava exposto no meu site, né, gratuitamente, mas ninguém se interessava. As pessoas baixam bastante, graças a Deus, o Diário do Micael, né, vou até pôr aqui embaixo o GC do meu site, danielmastral.com.br, lá você baixa o Diário do Micael, tem ajudado muitas vidas, louvado seja o Senhor por isso. Mas agora, nesse mini curso, só pode baixar dentro da plataforma do Hotmart, tá? E atendendo a pedidos de vocês, vou fazer outros mini cursos também, cursos curtos, objetivos, tá? Esse daí tem 8 aulas, né? A expectativa são 8 aulas, fora a aula de apresentação, a da apresentação que foi lançada aqui no YouTube não conta, tá? São 8 aulas de conteúdo, né, de 1 hora e meia de aula, com muita ilustração, com muito detalhe para explicar e tudo mais, e tudo tangível para que você possa fazer, tá bom? Então não tem limite de idade também, tá? Desde que você tenha o aval do cardio do ortopedista, não tem limite de idade. Eu mesmo, né, 57 faço, claro, tudo bem, eu treino desde os 10 anos e o músculo tem memória.
Mas enfim, além disso, muitas pessoas têm pedido para mim para fazer um curso como escrever um livro. Muitas pessoas têm interesse de deixar um registro, uma história, porque nosso tempo aqui, nós somos de passagem, né? A gente não está para sempre aqui. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos aqui. Então, você deixar um registro da sua história, do seu testemunho, das suas experiências, reflexões, estudos, quanto conhecimento você não tem armazenado na sua vida. Para pensar. Quantas vezes, quantas experiências você já não teve, quantas situações você já não passou, quantas decepções você já não sofreu, mas você continua, você não desistiu, você persistiu. Imagina só você deixar isso, um testemunho, ele fala mais do que 1000 palavras. Sabe, quando você lê um livro de alguém que superou uma dificuldade, assim que você pensa, puxa, como ele conseguiu? Né? Que nem Uma Vida Sem Limites, né? Daquele rapaz, eu esqueci o nome dele, ele nasceu sem os 2 braços e sem as 2 pernas. E ele faz um trabalho extraordinário de evangelismo, escreve livros, é casado, agora tem um filho. Então, assim, esse tipo de testemunho evolui, ele te edifica, ele te eleva espiritualmente. Então, escrever um livro é muito legal, viu? Então, eu quero ensinar vocês como escrever. Muitas pessoas têm perguntado isso para mim, como é que eu escrevo meu primeiro livro? Como é que eu faço? Né? O que é licença poética? As pessoas não sabem o que é licença poética, né? O que eu posso, o que eu não posso colocar numa obra literária? Né? O livro ele é mais palatável quando ele é baseado num fato real, né? Então, você pega um fato que realmente aconteceu, como eu coloquei ali na História de Dmitri, lançado pela Pórtico, num selo da editora Planeta. Planeta 7 é o maior do mundo, né? E quando foi lançado, quando foi publicado a História de Dmitri, ele ficou em primeiro lugar na Amazon, né, no setor que eles colocaram, na categoria de suspense. Fiquei na frente do Stephen King por 3 semanas, né? Mas a Planeta é fantástico também, assim como o Novo Século, uma distribuição muito boa, e eu sinto muita falta disso, participar das bienais, dos lançamentos, né? E esse ano provavelmente a gente vai retomar, para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Vamos retomar sim. Então, como escrever um livro? Né? Como entender licença poética? O que eu posso, o que eu não posso? É mais palatável, né? Quando é baseado no fato real, como a História de Dmitri, cujo epicentro é o sanatório do Beverly Hills, né, em Kentucky, lá e nos Estados Unidos. E ele, desde a década de 50, então deu muito trabalho para escrever a História de Dmitri, né? Eu não imaginava que ia ser tanto, virou uma quadrilogia. Eu ainda estou para terminar o livro. O livro praticamente está concluso, né? Falta o final, está escrito, eu sempre começo pelo final, mas falta dar uma lapidada, algumas coisas. Então, esse ano eu pretendo lançar e fechar essa quadrilogia. Mas é muito gratificante você ver seu livro na prateleira. O livro é como um filho, você gesta ele, você está gestando ele. Como é que eu divido em capítulos, né? Quantas páginas é ideal para eu dividir em capítulos? Como é que eu termino um capítulo? Né? Como é que fica legal para prender a atenção do leitor? Porque um livro tem que trazer entretenimento, tem que trazer conhecimento e tem que trazer também profundas reflexões, tem que transformar vidas, né? Tem que ler aquele livro, puxa vida, hoje eu sou uma pessoa diferente, eu sou uma pessoa melhor. Aquele livro mudou minha vida, mudou minha história, mudou meus paradigmas, mudou minha maneira de pensar, ampliou meu conhecimento, me elevou espiritualmente, né, me trouxe reflexões, me tornou uma pessoa melhor. Então esse é o objetivo. Eu vejo, no meu caso específico, escrever livros faz parte do ministério que Deus confiou a mim, né? Claro, minha esposa sempre ajudava isso, Isabela ajudava na escrita dos livros, especialmente na elaboração de personagens femininos. Quer dizer, eu não sou menina, então como é que funciona a cabeça da menina? Então ela ajudava na elaboração das personagens femininas, detalhes, assim, o homem é mais simplista. Entrei numa sala, aí tá bom, entrou na sala, como era o cheiro da sala? Tinha textura? Como é que era aquela porta? Né? Que cor que tinha? Como é que você se sentiu? Tava escuro? Tava claro? Tava frio? Né? Você teve medo? Então, assim, aquilo ajuda a melhorar muito. Eu aprendi bastante. Você pegar o primeiro livro, O Filho do Fogo, embora continue sendo best-seller, e ler a História de Dmitri, você vai ver que houve ali um salto quântico, né, de evolução de técnicas literárias que a gente vai aprendendo. Eu li muito. Para você ser um bom escritor, tem que ler bastante. Chegou uma época que, sem brincadeira, gente, diante de Deus eu digo isso, eu já cheguei a ter quase 5.000 livros na minha casa. Chegou um ponto que eu não tinha mais onde guardar, só tinha livro. E começamos a doar. Doei muitos livros. Hoje eu tenho aproximadamente entre 1.000 e 1.500 livros, eu ainda tenho. Mas, e assim, tem muito livro em caixa que eu não tenho onde pôr também, né? Tá lá, mas eu sei onde estão para poder estudar.
Gosto muito de ler. Então a leitura realmente te abrilhanta. E infelizmente no Brasil nós temos um hábito muito pequeno de leitura, né? O brasileiro lê em média um livro por ano. O europeu lê 30 livros por ano. 30 livros por ano. Então conhecimento é poder, né? Meu povo perece pela ausência de conhecimento. Oséias 4:6, né? Então fica aí mais uma coisa para vocês ficarem atentos, né? Assim que terminar esse mini curso de defesa pessoal para iniciantes, eu vou me debruçar em fazer um mini curso de como escrever o meu primeiro livro, como fazer o prólogo, como terminar o livro, como você fazer um epílogo, como você desenvolver personagens. Quando é baseado em fatos reais, eu tenho que pesquisar a história, porque se eu errar um detalhe na história, quando é baseado em fato real, todo o livro naufraga, tá? Se eu errar uma data, se eu errar um fato histórico, eu pesquisei muito sobre o Beverly Hills, né? Para virar inicialmente tratamento para tuberculose. Aí depois descobri, mas já faziam atrocidades naquela época. Eles removiam a última costela, por exemplo, muitas vezes sem anestesia, não tinha anestesia, né? Removia a última costela para poder, imaginando que poderiam, se a pessoa sobrevivesse, né, a operação, ela expandia mais o pulmão, ela poderia respirar melhor e poderia sarar da tuberculose. Eu lembro que aqui no Brasil, nessa época também da tuberculose e tal, lembro que minha avó contava isso para mim. Muita gente ia para Campos do Jordão, que era o local mais alto, então tinha um ar mais puro, em tese favorecia a recuperação da tuberculose, né? Mas aí descobriram, né, antibióticos e não teve mais esse problema da tuberculose. Então aí o Beverly Hills, o que aconteceu? Teve muitas coisas sinistras que ocorreram lá, tá? Estou aqui sumariando a história do nosso trabalho de pesquisa. Eu tive que pesquisar da década de 50, imagina a loucura. Eu nunca tive em Kentucky, nunca tive nessa região, nunca tive nesse ponto ali dos Estados Unidos. Criei, claro, uma cidade imaginária, mas Kentucky, realmente, onde ficava o Beverly Hills, eu não sabia as linhas férreas, né, da época. Você não acha todas as informações, mas eu tive que garimpar os programas de época que passavam na televisão, que passavam no rádio, os jargões, como as pessoas se vestiam, qual era o tipo de veículo que tinha naquela época. Então teve muita pesquisa histórica, inclusive do próprio sanatório do Beverly Hills, como é que funcionou aquilo. Chegamos até mesmo a descobrir um mapa original, a planta do sanatório do Beverly Hills, a planta original. Então quando eu descrevo o que está acontecendo dentro do sanatório, eu estou descrevendo exatamente como ele é, onde tem a escada, onde tem o andar tal, o quarto tal, é tudo real, onde está o necrotério e tudo mais. E depois, descoberta a cura da tuberculose, o que eles fizeram? Através de antibióticos, eles mudaram, né? O Beverly Hills se tornou então um local, um asilo, né? Onde colocavam as pessoas mais idosas, era um depósito humano, né? Onde hoje muitos asilos, infelizmente, são depósitos humanos, lamentavelmente. Né? Assim, seu pai te cuidou, criou, fez de tudo por você, ficou velho, quebrou, né? Então a gente joga no depósito humano. Como o ser humano é cruel, né? Eu fico impressionado com esse tipo de coisa, gente. Eu não me canso de me impressionar com a maldade e a crueldade humana, sabe? Assim, é como o padre Fábio de Mello falou uma vez, e eu concordo com ele, repito, acho que eu já falei isso para vocês, você vai saber as pessoas que te amam de verdade na sua inutilidade, quando você não tiver nada para oferecer. A pessoa que estiver do seu lado ainda, essa pessoa te ama, ela te quer bem. Às vezes você só precisa de um abraço, não é isso? Você está passando uma dificuldade, um momento muito difícil na sua vida, e às vezes não é o dinheiro que vai resolver, às vezes não é um sermão da montanha que vai te resolver, às vezes só precisa de um abraço de alguém, dizer, olha, meu irmão, vai dar tudo certo, minha irmã, sabe, Deus é contigo, né? Essa fase vai passar, nessa vida tudo passa, viu? As coisas boas passam, aproveite, as ruins também vão passar, né? E elas são ensino para nós, vai sair mais forte. Esse deserto que você está atravessando, quando você sair dele, você vai sair mais forte. Você entrou recruta, vai sair soldado. Há uma transformação da sua vida, por isso em tudo dai graças, né? Então você aprende a agradecer e aprende a descobrir também que é melhor dar do que receber. Você começa a descobrir valores espirituais que vão te trazer uma elevação muito grande, um religare com Deus, né? O respeito ao sagrado, ao divino, né? Não profanar o sagrado, você deixar de julgar as pessoas, mas procurar fazer o bem, né? Sem olhar a quem, sem interesse de volta, sem medo de maldição, ou sem busca de uma recompensa, for algo genuíno, for um amor puro, tudo isso é transformado na sua vida. É isso que Deus quer, e Ele está às portas, viu? E todo o cenário mundial está acontecendo isso. Então você pode colocar num livro, e esse livro pode chegar onde você não chega, você pode salvar muitas vidas, viu?
viu? Ah, mas como é que eu vou conseguir editores? Você publica pela Amazon, faz um e-book na Amazon e pronto. Hoje eles têm lá um departamento. Me falaram isso, tá? Eu não chequei ainda. Mas me disseram que eles têm agora um departamento que faz a diagramação, faz a capa, faz tudo e publica para você, né? Depois eles descontam dos royalties que você vai receber. Você pode publicar na Amazon, né? Digital, no mundo inteiro. Então pode chegar onde você não chega, gente. Então é uma maneira de você poder tocar a trombeta e através das suas experiências, do seu conhecimento, né, dos seus estudos, você levar muitas pessoas à salvação, a lotar a arca, né? Porque ele está próximo, Jesus está voltando, o tempo está aí, está chegando, abril está chegando e muita coisa vai acontecer como já está acontecendo. Então, como escrever o primeiro livro vai ser isso. Vamos falar de ciência poética, vamos falar de como escrever um prólogo, como escrever um epílogo, como concluir o livro, como ele é baseado em fatos reais, como é que eu faço, quando eu vou transcrever uma experiência minha, né? Como melhor, o que é inspiração? Né? Inspiração é aquele momento, você está muito feliz com alguma coisa que aconteceu. É o melhor momento para você escrever algo bom do livro, um momento que o seu personagem está feliz. Todo aquele sentimento impregnado em você, ele vai impregnar no papel e a pessoa que lê vai sentir a sua felicidade, que você deixou registrado ali algo, né? Que transcende o nosso conhecimento, que a gente vai vibrar aqui para a física quântica, de ressonância, de emissões de energia e tudo mais, mas aquela carga energética positiva vai estar lá. Quando você está mais triste, quando você está mais sentindo mais abatido, de repente, sei lá, pode ser uma situação diferente, mas você vou escrever, para arejar minha cabeça, vou escrever. De repente, vai escrever um momento mais melancólico do livro. E você está no estado melancólico, aquilo é transportado para as páginas, né? Então aquilo fica registrado, sabe? Dá autenticidade à obra, a pessoa lê e ela se emociona. O livro faz muitas pessoas chorarem, faz muitas pessoas rirem, faz muitas pessoas aumentarem o seu conhecimento. Então, claro, quando é baseado em fatos reais, pesquise bastante, não erre nada. Você tá lascado, tem que pesquisar muito, tem que ler muito. Pega várias fontes, tá? Porque às vezes você pega uma fonte que não é fidedigna, né? Então, para eu ter certeza, né, de publicar uma determinada informação, eu pego pelo menos umas 15 fontes diferentes, locais diferentes, para depois, aqui, agora sim, agora foi assim que aconteceu, então ótimo, beleza, vamos publicar isso aqui no livro. Né? E tem muita coisa dentro da história de Mitre, por exemplo, que reverbera no mundo espiritual. Então, de maneira romanceada, você pode trazer muitas pistas para aqueles que têm maior discernimento e trazer informações para essas pessoas, para que elas tenham um conhecimento melhor de si mesmas, né? E possam, através desse conhecimento de si mesmas, serem curadas de feridas, de traumas, né? E possam depois também curar outros, né? E assim um efeito em cadeia, um efeito cascata positivo. Esse curso provavelmente vai ter umas 4 aulinhas, tá? Então a gente vai ensinar todos os detalhes, como escrever, como preparar um livro, como dividir em capítulos, licença poética, o que pode, o que não pode, né? O que fica legal. Então vou dar uma série de dicas para vocês. Isso eu posso falar, são há 25 anos eu trabalho com livros, né? Já passei por diversas editoras. Então, é outra coisa que a gente vai colocar. Minha esposa também está desenvolvendo um curso sobre códigos da natureza. Tem muita coisa na natureza. Por que você acha que o símbolo da medicina é uma esmeralda, é verde? Né? Porque o segredo está na natureza. Né? Então, na época da Inquisição, qualquer pessoa que trabalhasse com ervas, por exemplo, já era bruxa, já era bruxa. Quer dizer, a minha avó, na minha época, deve ser, se você tem a mesma idade que eu, dava chá de quebra-pedra para mim, se alguém tivesse pedra no rim, né? Tivesse pedras no rim. Aí dava o chá de quebra-pedra. Era assim, o ouvido está doendo. O que eu usava? Azeite morno. Colocava lá no algodão, embebia no algodão, azeite morno no ouvido e sarava. Tô com dor de garganta, álcool, né? Um pano embebido com álcool na garganta, acabava a dor de garganta. Tô com febre, um banho gelado. Era assim. Tô com o peito tacheando, Vick Vaporub. Lembra Vick Vaporub? Não, era usado isso. E funcionava, né? Eu tô muito nervoso, chá de camomila. Né? Então, era isso. Né? E na época da Inquisição, se você usasse essas coisas, você é bruxo. Era assim, por falta de conhecimento. As pessoas muitas vezes acabam chegando a conclusões muito erradas, né?
Então, dentro dos Guardiões, a gente tem, felizmente eu posso ensinar qualquer coisa. A gente fala sobre astrologia, fala sobre cristais, sobre aromaterapia, sobre incenso. Lembrando, Jesus recebeu incenso, tá? Ouro, incenso e mirra, né? Estive visitando, vocês viram o vídeo da semana passada, visitei ali o laboratório do Sérgio Sampaio, da Claude Berger, quer dizer, eu falo Claude Berger, que ele era dono da Claude Berger, né? E foi algo fantástico, uma experiência incrível. Então Deus, ele faz milagres na sua vida. E quando a gente fala em livros, mas Daniel, hoje é difícil publicar um livro, né? Olha, na minha época era mais difícil ainda, não tinha as plataformas digitais. Mas Deus fez milagre. Deus falou muito claramente para mim: escreva Filho do Fogo, para trazer um alerta para as pessoas que existe sim o satanismo, que isso está sendo gestado ao longo de anos. Lembra lá de Monstros S.A., né? A criança gritava, enchia um tubinho vermelho, né? Enchia um tubinho vermelho. Parecia sangue, né? Será que é uma alusão a adrenocromo, né? Pois é, e agora a própria Rússia, um dos pretextos, vocês lembram, né, para atacar a Ucrânia, foi que crianças russas estavam desaparecendo para serem usadas para a produção da adrenocromo, que iria para os Estados Unidos. Né, o velho truque. E agora nós vemos alterações climáticas, né, nós vemos guerras, rumores de guerras, ameaça de apagões, né, agora a agenda 2030 estabelecendo controle sobre a produção de grãos, né? Nós vemos aí pelo mundo inteiro greves, né, de agricultores que estão sendo impedidos de produzir as suas lavouras. Vemos nos mercados vendendo já alimentos para o apocalipse, né? Eu recebo isso do mundo inteiro, não dá para postar aqui porque aqui é só 10 segundos, né? Mas podem pesquisar, no meu Instagram tem muita coisa lá, né? E os verificadores de fato não podem me deletar, porque é real, porque a notícia é verdadeira. Então não pode dizer que é fake news, mas claro, me sabotam de outras formas. Você vai tentar me seguir, né? Se você digitar só Daniel Mastral, você não está me seguindo no Instagram, por exemplo, você digita Daniel Mastral, vai aparecer ali um monte de fake que não sou eu. Aí se você souber o endereço certo, @danielmastral.oficial, vai aparecer uma tarja na tela. Você quer mesmo seguir essa pessoa? Ele produz fake news, né? Pois é. Então, continuam sabotando do mesmo jeito, mas continuamos alcançando mais, está crescendo, o Instagram está crescendo, o YouTube está crescendo, porque as pessoas estão em busca da verdade, porque a verdade liberta, né? Então, filmes preditivos, tem muitas pessoas, cineastas, que conhecem a verdade com boa intenção, tá? Não são adoradores do diabo, não. Eles fazem com a intenção de alertar a população. Aquele filme, por exemplo, O Mundo Depois de Nós, né? Aquilo que aconteceu com o cervo, uma anomalia, essa bactéria já está atacando o cervo nos Estados Unidos e pode passar para o ser humano. A China desenvolveu ratos geneticamente modificados, assim, humanizados. O que é humanizados? Ratos geneticamente modificados que produzem enzimas que o corpo humano pode produzir. E aí inocularam determinadas coisas nele, né, nesses ratinhos, um veneno, tá? Vamos chamar assim, e 100% de morte nos ratinhos, 100% de mortes, né? Eu não posso nem postar imagem aqui que já corro risco, mas no meu canal, lá no Instagram tem. E os verificadores não podem falar nada, porque a notícia da CNN é oficial. Vemos aí a ameaça de um apagão, né? Mas será que ele é real ou ele pode ser artificial? Assim como aquecimento global. Nossa, virei até poeta, agora tá tudo rimando, né? Mastral rimando. Vai Mastral só para rimar. Então, essas coisas estão acontecendo no nosso entorno, gente. É inequívoco, não dá para você fechar os olhos. Ele está às portas. Todos os sinais estão emoldurando ao nosso redor, né? A ordem está aí, né? Cada vez mais o controle populacional está aí. E o Trump falou uma coisa muito interessante, isso eu tenho no meu Instagram também, não posso postar aqui, mas eu mostrei um trecho de uma entrevista dele. Ele falou: olha, teremos uma terceira guerra, viu? O Trump falou: teremos uma terceira guerra, sem precedentes na história. E ele ainda afirma: a primeira e a segunda foram terríveis, sem dúvida, terríveis, né? Quando uma guerra é bonita, sempre é horrível, né? Trágico. Mas ele chegou a afirmar o seguinte: olha, essa guerra, eu sei, ela não é uma guerra comum, é uma guerra que tem armas super poderosas, vocês não fazem nem ideia, armas de extermínio em massa, como nunca houve em toda a história. E está começando a acontecer, tem uma série de coisas aí acontecendo, né? E por que você acha que o Zuckerberg, um homem trilhardário, está fazendo um bunker para ele
né, de 1,3 bilhão, né? Ele sabe alguma coisa que a gente não sabe, né? A gente vê o Musk tem um poder de conhecimento enorme, ele é dono da maior frota de satélites do mundo, ele tem muita informação, né? Então tem muita coisa acontecendo. Ele já falou que em 2040, tem notícias sobre isso, podem pesquisar, ele vai conseguir produzir um exército de pelo menos 1 milhão ou 1 bilhão, acho que é 1 milhão, não sei, agora posso estar equivocado, mas é 1 milhão ou 1 bilhão, vamos colocar 1 milhão para não errar, né? 1 milhão de robôs com inteligência artificial preparados para a guerra, para um combate. Imagina só você lutar contra uma máquina de inteligência artificial altamente capacitada para o combate, para a destruição, para o extermínio. Ele colocou 2040, mas isso é pegadinha, tá? Isso vai estar pronto antes, 2030 vai estar pronto, tá? Fica a dica para vocês, aí estou me arriscando a falar isso. Então, muita coisa acontecendo, você vê enchentes em locais, terremotos, tsunamis. Quem mora em região costeira, dica para vocês, tá? Comece a pensar em sair de região costeira, vai para um lugar mais alto. Você que mora nas grandes metrópoles, comece a ponderar a possibilidade de se afastar das grandes metrópoles. Assista um filme chamado Biohackers, você vai entender um pouco melhor sobre o que eu quero dizer, tá? Biohackers. E veja também Filhos do Privilégio, tá? Além do Mundo Depois de Nós. São filmes que vale a pena você dar uma olhadinha aí. Então, procura, você que mora na grande metrópole, você mora em grandes metrópoles, pondere a possibilidade, né, de se afastar da cidade, de ir para cidades do interior, de ir para um sítio, para uma chácara. Não dá para ir para o sítio, não dá para ir para a chácara, mas uma cidade interior mais afastada da grande metrópole, porque grandes metrópoles são alvos mais fáceis, tá? Quando Jesus fala, olha, fujam para os montes, né? Não quer dizer monte literal, vai para o monte, né? Seja assim, se afasta das multidões, é simplesmente isso, fuja onde tem muita gente, tá dizendo, olha, vai para lá, né? Tem um monte de gente lá é seguro, não vá não, vai para o outro lado, lá não é seguro, é pegadinha, armadilha, tá? Então é bom a gente se prevenir. Então agora querem que a gente coma carne artificial, né? Até 2030 eles não querem mais que a gente coma carne bovina. Acabou. Vou matar todos a cabeça de gado do mundo. Quer dizer, o Brasil, por exemplo, tem mais cabeça de gado do que gente, né? Nós somos 200 milhões de habitantes e 230 milhões de cabeça de gado. Então, coma carne artificial. É o projeto para chegar até 2030 todo mundo comendo carne artificial. Vão matar cabeças de gado. O que tem nessa carne artificial? Ninguém te fala, mas ela tem um componente, como é que eu posso explicar isso aqui para vocês? Que reproduz muito rápido. Então as células, eles selecionam a célula, sei lá, vamos pela do cupim, da picanha, tal, do gado lá, e essa célula se reproduz muito rápido. Então em laboratório, aquilo ali vira um bolo de carne rapidamente, uma quantidade muito grande. Então a velocidade de produção celular para produzir a quantidade de carne que eles querem para alimentar o mundo é muito rápida. Agora imagina que você eu tenho que pensar os códigos aqui, que você, por exemplo, tenha consumido alguma coisa, né, na nossa alimentação, seja agrotóxico, seja transgênico, seja H2O, né, que tenha alguma substância, né, que cause câncer, aumenta o número de câncer. Né? Se você já tem uma predisposição para isso, né, e você come uma carne geneticamente modificada, cuja acelera rapidamente a produção de células, né, pode aumentar a produção de células cancerígenas, você pode morrer mais depressa. Pensou a respeito? Guarda aí no seu arquivo, tá? Então, vai dizer, aí querem que a gente coma farinha de inseto agora, farinha de inseto, proteína animal, como comer inseto, gente, olha só, comer inseto, né, que coisa, comer inseto, já pararam para pensar nisso? E prateleiras de mercados, né, na Europa, vocês não estão acompanhando, talvez, no Instagram eu posto, né, tem prateleiras vazias, já está tendo crise de abastecimento, já tendo ameaça de crise econômicas também, né, já estão falando aí que vai vir uma próxima PAN, já estão falando, a OMS já tem falado isso, e não sabe exatamente o que é, então eles chamam de X, né, mas o que será o X da questão? Controle. O Trump vai voltar, ele vai ser reeleito em 2024, e vai trazer a paz, sim, vai trazer a paz, a falsa paz. E quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição, tá? Então se prepare. Como me preparo? Né? Procurando sair das regiões
litorâneas, né, procurando sair de perto das metrópoles, vai se planejando para isso. Tenha um kit de emergência em casa, kit de primeiros socorros, tem alguns medicamentos básicos, sabe? Anti-inflamatório, antibiótico, remédio para dor, para febre, tem uma pequena farmacinha na sua casa. Procure investir em filtros de barro, tá bom? Volte a filtros de barro, são mais seguros, tá bom? Tem muita nanopartícula sendo solta em garrafas de plástico. Além do BPA, tem nanopartículas que podem aumentar o nível de câncer, tá? Além de um tal de grafeno aí, sigam a médica Juliana Varão, vocês vão entender melhor, tá? E então, quer dizer, filtro de barro, né? Procura ter alguma alternativa na sua casa, sei lá, tem algumas lanternas, um pouco de pilha, tá? Estratégias aí para você. Tem algum alimento guardado, se você pode, alimento não perecível, tá? Nos Estados Unidos aumentaram a quantidade, você compra galões ali no supermercado de alimentos, né, que duram 25, 30 anos e não estragam, porque muitos países, como a Suíça, por exemplo, tem bunker para todo mundo e já estão prontos e equipados, né? Todo mundo vai por baixo da terra, né? E aqui no Brasil não tem preparo nenhum para isso. Então a dica que eu posso dar é essa, né? Estoque um pouquinho de alimento, nem que seja por mês, tá? Para quem pode, né? Não é todo mundo pode, eu não posso, eu confio em Deus. Deus é o meu provedor, então se você não tem condição assim como eu, confie em Deus, Ele é o provedor. O pão nosso de cada dia vai ser dado a cada dia, confia nele, o mais Ele fará, tá? Então simplesmente se entrega a Ele. Então Ele vai trazer a provisão. Trouxe provisão para Elias no deserto, não pode, o anjo não pode trazer provisão para você? Pode trazer, se trouxe para Elias, traz para você, se você for um justo, for uma justa, tá? Não. E vai ser um momento que a gente vai resgatar valores da igreja primitiva, sabe? Onde ninguém passava necessidade. Lá, Atos capítulo 4, um ajudava o outro, dividiam as coisas, partilhavam seus bens. Então, ao invés de você ter uma medicação, você vai lá, compartilha com o seu irmão, você divide o pão com o seu irmão, né? Você tem uma chácara, pode alojar mais gente, então vem aqui, hospeda algumas pessoas no momento, se houver algum momento mais crítico, né? Então, prevenção, né? Não quer dizer necessariamente que vai acontecer, não quero pôr medo em ninguém, mesmo porque não é para você ter medo, né? Você está em Deus, Deus é mais que vencedor, Ele venceu o mundo e nós vamos vencer junto com Ele. Mas eu quero deixar claro para vocês que é importante você ser prudente. A Bíblia diz você ser prudente, não seja tolo, não deixa para a última hora, né? Não deixa para amanhã o bem que você pode fazer hoje, tá? Então, é o momento de se reconciliar com Deus, de pedir perdão, de arrependimento, de religar com Deus, de estender a mão, não apontar mais o dedo, de você ser digno de ser chamado filho ou filha de Deus. Busque, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e o resto será acrescentado, simples assim. Então tem muita coisa acontecendo, olha aí no mundo, é só ver as notícias, seja um bom observador, tem coisa acontecendo no planeta inteiro, gente, já tem locais fechando aí, a PAN já está chegando em alguns locais, não está chegando no Brasil, vai vir depois do carnaval, Daniel? Não. Eu creio que não, vai vir em abril, tá? A partir de abril, porque aí o que acontece? Passou o carnaval e não aconteceu nada, você baixa a guarda, tudo teoria de conspiração, né? De repente pega o desprevenido, ficou esperto? Pois é. Então por isso quem tem condições, né, se tiver um apagão, né, natural ou não natural, e mesmo assim não vai durar muito tempo, tá? Porque é ano de eleições, 2024 tem muitas eleições, eles vão colocar peças-chave em posições estratégicas, dentre elas do Trump, o Putin e outros mais, né? Então em posições chaves aí. Então se tenha, né, aconteceu, esteja preparado para isso, esteja pronto para isso, né? Então hoje tudo é aplicativo, né? Você não vai poder mais comprar, vender, fazer nada, não tem mais Pix, não tem mais nada. Então se você pode, tem alguma coisa em espécie na sua casa, eu já falei isso, tá? Se você pode, tenha, né? Então quem pode faz, se eu não tenho, então eu confio em Deus, porque Deus tem me sustentado até os dias de hoje, Deus não te abandona, viu? O amor de Deus te persegue, Ele não esquece de você, Ele está sempre junto de você. Então guarda essa mensagem, né, que você seja prudente, mas principalmente você tenha uma reconexão com Deus, você tenha um momento onde você possa se reconectar com Deus. Como é que eu me reconecto com Deus? Eu vou falar algumas coisas para vocês aqui. Muitas coisas são demonizadas, né? No tabernáculo tinha incenso, no templo tinha incenso, Jesus recebeu incenso.
Então, acenda um incenso quando for falar com Deus no seu quarto. Se fecha a porta do seu quarto, né? Assim, sem celular, tá bom? Nada para te impedir. Avisa pra gente, agora eu vou orar. Ninguém pode te atrapalhar, tá bom? Esse momento de oração, de consagração. Acenda o incenso, né? Eu gosto do cheiro da mirra, acenda o incenso de mirra, né? E coloque um louvor, uma adoração verdadeira, suave. Eu sugiro o Cup of Life, digita lá Cup of Life adoração, senão cai no Rick Martin, tá? Cup of Life, adoração. É baixinho, uma adoração baixinha ali que vai ajudar você a entrar numa conexão melhor com Deus. Uma outra coisa, coloque um cristal perto de você. Sim, um cristal, é uma pedra, tá? Ah, mas o cristal, né? Tem relógio de cristal de quartzo. Cristais emitem ressonâncias e são puros. O cristal não tem inveja de você, o cristal não tem raiva de você, não tem ciúmes de você, não tem ganância, não tem soberba. É puro, né? A natureza é pura. Se reconecte com a natureza, isso, né? Põe o pé na grama, se recosta numa árvore. Olha, recarrega a sua bateria, gente. Você não faz ideia do poder que tem isso. Se reconecte com coisas que são puras, tá? A natureza é pura, né? Os animais são puros. Então, coloca uma pedra. Eu estou chutando aqui, um cristal de quartzo, bruto, sem ser a coisa lapidada que o ser humano pega, um cristal bruto ali, né? Porque ele vai absorver toda a energia negativa que tem naquele ambiente, tá bom? Quer você acredita e quer não, é assim que funciona. Ah, mas cristal, sim, tem cristais no Jerusalém Celestial, no céu tem cristais. Os sacerdotes, né, lá no Antigo Testamento, nas suas vestes sacerdotais, tinham 12 pedras, 12 cristais, né? O próprio Lúcifer, né, ganhou 12 pedras, 12 cristais de Deus lá no céu, né? E tem pedra, você fala com jaspe na mão, estou segurando uma pedra que tem nos céus. Sim, tem um cristal, tá? Tem um cristal. Então, e uma outra coisa, aí unja a sua casa quando Deus determinar. Se você puder usar o óleo de unção bíblico, melhor. Vocês viram como é que é produzido, né? Fizemos no vídeo passado. O óleo de unção bíblico, melhor. É algo que o satanismo teme muito, não quer que chegue, né? Até o cheiro, né, incomodava. Né? E como é o perfume de Deus, foi uma receita de Deus, era para ungir o tabernáculo, os seus utensílios, sacerdotes, reis. Hoje nós somos sacerdotes reais em Cristo. Você pode ungir quando Deus dirigir, sem mecanicamente. Ungir sua casa, portas, janelas e espelhos, tá? Guardou espelhos? São portais, tá? Acredite ou não, são. Os judeus acreditam, tá bom? Então, para uma informação adicional. Então, é claro que entidades espirituais não precisam de portas e janelas para atravessar, mas portas e janelas são símbolos, né? Quando Moisés ungiu os umbrais das portas com sangue do cordeiro, que tipificaria o sangue de Cristo, estava dando um sinal ao anjo que estava passando ali, o anjo portadores de males, né? O Metatron, né? Da cultura judaica, e passando ali, ó, aqui mora o Filho de Deus, eu não vou entrar. Então você protege, mas para ungir você tem que ser ungido, né? Para ungir significa separado, santificado, tem que ser uma pessoa boa, sabe? Tem que ser uma pessoa com coração bom, não faça por ritual. Eu sou filho de Deus, mas eu destilo ódio, eu sou filho do amor, mas eu promovo contenda entre irmãos. Não, então você não tem autoridade. Para ser só óleo não funciona para nada, tá? Você é mentiroso, você é adúltero, você é viciado em pornografia, beberrão, maldizente, esquece, você não tem autoridade. Então ninguém de nós é perfeito, é evidente, mas você procura, né, fazer o melhor. Então eu estou procurando, eu errei, eu me arrependo, peço perdão. Davi errou, pediu perdão e se arrependeu, pediu perdão e se arrependeu e pronto, acabou. Ele deixou muito claro, pecado confessado é pecado perdoado, mas você colhe uma consequência de tudo que você fizer. Não acho que isso vai ficar ileso não, tá bom? Fica a dica aí. E para concluir, então unja a sua casa quando Deus determinar, seus animais também você pode ungir, pode se ungir, tenha pequenos cultos domésticos com a sua família. Vou dar modelos isso para vocês, tá? Então reúna com a sua família, 5 minutinhos só, 5 minutos, reúna a sua família, sua esposa, seus filhos. Hoje vamos fazer um culto de gratidão. Pega cada um ali, ó, qual o motivo que você tem hoje para agradecer a Deus por essa semana, por exemplo, né? Um motivo de gratidão a Deus, né? Olha, eu sou grato pela minha saúde, eu sou grato porque eu tenho uma cama para dormir, eu sou grato porque não falta o pão sobre a minha mesa, eu sou grato porque eu tenho amigos, porque eu tenho pais legais. Então, motivos de gratidão, cada um agradece a Deus por um culto de gratidão. Outro dia é um culto que você vai pedir coisas para Deus, é um culto que você, Senhor, eu quero te pedir algo, mas não coisas materiais. Senhor, acrescenta
fé para mim, me dá mais fé, não estou conseguindo ter fé, me dá fé, me faça amar melhor, me faça enxergar o mundo como o Senhor enxerga, me faça amar o mundo como o Senhor ama, me faça ter um novo olhar, promova uma metanoia na minha vida, uma mudança de mente na minha vida, né? Então, peça virtudes para Deus, não coisas materiais. Materiais, elas são pífias, frívolas, vão ficar tudo aqui, tá? E a gente vai embora logo, tá? Então, peça isso, sabe? Eu não estou conseguindo perdoar aquela pessoa que me causou mal, o Senhor me dá força para perdoar. E aí vocês oram em conjunto, tá? Sabe, dois concordam na terra, tá ligado no céu, vocês oram juntos. Outro dia você faz um culto de adoração, né? Simplesmente cantam louvores a Deus, né? Pode ser a capela, pode colocar lá no celular e todo mundo cantar junto, você sabe tocar um violão, faz um culto de adoração a Deus. Outro culto você faz de intercessão, você vai interceder por alguém que você sabe que está passando alguma dificuldade. Olha, eu vou interceder pelo meu irmão, pela minha irmã, que está passando um problema, uma doença, uma enfermidade, um desemprego, sei lá, uma separação, enfim, a perda de um ente querido. Vai ser um culto aí de intercessão. Então tem várias maneiras de você fazer esses cultos para Deus, e isso mantém, né, a chama da fé acesa. É muito importante que você faça, são dicas que eu estou dando para vocês. E a última, né, essa aí, se Deus testificar no seu coração, tá bom? É muito importante que haja testificação, e eu estou me arriscando um pouquinho em falar isso para vocês, né? Quer acreditem ou não, você procura na Bíblia, né? Tem muitos mistérios na Bíblia, tem muitos códigos na Bíblia, e muitas vezes você vai procurar na sua concordância o termo ponto cardeal leste, procura na Bíblia o ponto cardeal leste, quantas vezes é citado a leste. Então pega a bússola do seu celular, posiciona a leste, e ali você vai dobrar seus joelhos e fazer a sua oração, tá? É isso, né? E seja sincero diante de Deus. Não é oração de repetir palavras, não é um mantra, tá bom? É uma conversa com Deus. É uma conversa com o Filho, onde você apresenta suas fraquezas, suas dores, seus problemas, suas dificuldades, e seja grato. Em tudo dê graças. Sabe, agradeça a Deus pelo que você tem, pare de reclamar que você não tem. E peça para Deus que faça você uma pessoa melhor, que amanhã eu possa acordar e ser uma pessoa melhor do que eu fui hoje, né? Então, e se eu não acordar amanhã, eu sei que eu cumpri a minha missão na Terra, o Senhor me levou no tempo certo. É essa questão que eu queria passar para vocês, são essas estratégias que eu quero passar para vocês. Eu ia fazer até vídeos curtos, né? Mas aí Deus foi falando ao meu coração, e eu quero deixar esse registro para vocês e como agir diante de tantas coisas que estão ocorrendo no nosso mundo, e tem muita coisa, né? Então, e vai piorar um pouquinho, então aguenta o tranco. Como é que nós vamos aguentar o tranco? Mantendo a chama da fé acesa, fazendo essas coisas que eu orientei a vocês, tá? Mas também nós sendo unidos, Deus vai unir o seu remanescente fiel, tá? E aí vamos praticar o que a igreja primitiva fazia, sabe? Ajude, divida o peso dividido fica mais leve, sabe? Divida as cargas uns com os outros, orem uns pelos outros, celebrem com os que celebram, sabe? Não para com essa frescura de invejinha, de mimimi, tudo passa, gente, olha, o mundo vai acabar logo, né? A gente tem pouco tempo, viu? Escreva o que eu estou te falando, nós temos pouco tempo, tá? Nós estamos prestes a entrar, no meu entendimento, num momento chamado de tribulação. A igreja vai passar pela tribulação. Tem que passar pelo fogo para ser provado e aprovado. Depois vem algo pior, a grande tribulação. E aí o bicho pega, a coisa vai ficar bem feia, tá? Então esse é o recado que eu tenho para dar para vocês. Eu comecei falando do curso e aí Deus tocou no meu coração de dar essas informações. E sem pauta, sem apontamento, sem nada, né? E acho que esses são os melhores vídeos, quando você deixa que o Espírito Santo te use como instrumento, como ferramenta para abençoar. Então é isso, dá um grande beijo no coração de vocês, que Deus te abençoe e te guarde, e que amanhã você possa ser uma pessoa melhor do que é hoje, e começa hoje a sua oração, começa hoje o seu culto doméstico, não deixa para amanhã não, começa hoje agradecendo a Deus, começa hoje pedindo perdão para Deus pelos seus erros, começa hoje fazendo aquilo que você não fez até agora, tá? Essa é minha direção para vocês, que Deus te abençoe e te guarde. Um beijão no coração, uma boa semana a todos.